Paz do Senhor, amados. Bom estarmos aqui louvando ao Senhor. Hoje é 1º de setembro, um novo tempo. A gente eu vim da minha casa, aí passei em vários pontos, né? E em vários lugares eu vi os homens bem dispostos na rua, correndo atrás de pipa, né? Tinha bastante homens ali, jovens, né, passando ali empinando pipa, carretéis. Aí eu passei na Anhanguera, estava lá, né, os caras correndo, todo mundo lá puxando e tal. Né? Aí depois fui lá na outra a rua, na Sapopemba, também estava lá, né? Mas estavam alinhados, né? Era o mesmo, se você olhar assim, acho que eram os mesmos pipas que eles estavam, né? Competindo um com o outro. Aí passei ali na Vila Invernada, mais um grupo assim, mas a gente está falando de 15, 20 pessoas, né? E mais os carros, tal, em cada grupinho. Então, o pessoal estava animado porque começou um novo tempo, né? Começou setembro, parece que já começou a primavera, né? Então, e é interessante quando aquilo que Deus criou, né, de tempos e estações, mexe com o nosso entendimento para preparar-nos para aquilo que vem de novo, né? Assim que Deus cria, né? Deus faz um novo amanhecer na nossa vida, né? E assim nós devemos buscar a renovação, né? Entender o poder do Senhor sobre as nossas vidas. Veja em Apocalipse capítulo 1, verso 5, que diz, né, a respeito de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Aleluia, a glória ao Senhor. Então, toda vez que nós vemos assim questão de novo tempo, e aí, olhando na palavra do Senhor, a gente vê, Ele é o Alfa e o Ômega, né? O princípio, Ele que dá início a todas as coisas, né? E Ele também é o final, né? Ele é o juiz, Ele é o que abençoa, Ele é a ressurreição e a vida, né? Então, o final, se a gente falar que o final é a morte, Jesus Cristo, Ele venceu a morte e ressuscitou. Então ele é, né, o Alfa e o Ômega, né? Então o final e o recomeço, né? Toda vez que nós precisamos de um novo recomeço, quem nós precisamos? Nós precisamos de Deus. Toda vez que nós pensarmos, precisamos de um novo começo, precisamos de Jesus, porque Ele é o novo começo. Ele é o Alfa e o Ômega, né? O princípio e o fim. E pelo seu amor e pelo seu sangue, Ele nos libertou dos nossos pecados. Então, há uma necessidade de romper, né? E essa abertura, esse novo, ele acontece pela libertação dos nossos pecados, né? E assim pelo seu amor, né? Jesus provou o seu amor por nós. Né? Então é importante, né, ter o amor, mas o romper do amor é o que? É a prova do amor. Né? Então não é só um sentimento, né? É muito mais, é uma prova, é sangue, é uma aliança, né? Então quando Deus ele fala do amor, Ele fala de uma profundidade muito maior, que é romper, né? É o dar a vida pelos seus irmãos, né? E Jesus ele provou o seu amor por nós, né?
morreu por nós, nós sendo ainda pecadores, e rompeu. Então, várias vezes nós precisamos do poder da ressurreição para romper as barreiras, né? E na sexta-feira, né, nós estávamos aqui reunidos na vigília, e eu senti, né, desse romper do Senhor. Amém? Quem sentiu também? Amém? Glória a Deus. Nós vemos as crianças buscando ao Senhor, e isso nós vemos o quê? O romper da fé no coração, né? Então, quando você vigia, né, vigia e ora, né, há um romper. Por isso que Jesus ele levou os seus discípulos para você ter o novo, né? Então, na noite que foi traído, Jesus tomou o pão, o cálice, né? Ele preparou a Páscoa, ele lavou os pés dos discípulos, ele ensinou, ele partiu o pão, ele convidou-os para uma vigília de oração. Por quê? Porque ele estava para passar a sua paixão, né, e estar pronto para romper em fé, né, romper para o novo que ia acontecer, né? Então, toda vez que a gente percebe que há uma dificuldade, há um tempo de luta, nós precisamos entrar o quê? Em vigília, em oração, né? Para sermos preparados para aquilo que virá, né? E aquilo que Jesus preparou para nós, né, pelo seu amor, pelo seu sangue, Ele nos libertou dos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes. Então, Ele constituiu um reino de paz, né? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Se a tristeza, se a angústia, se a dor, significa o quê? Que Deus já preparou o renovo, que é paz, alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Nós que vivemos num mundo de muita injustiça, né? Muitas... Eu vou dar um minutinho. Tem que se concentrar para romper, né? E a importância, né, de nós rompermos, né? Então, quando a gente percebe as dificuldades, né, nós percebemos que Deus, Ele prepara o livramento antes daquilo que vai acontecer de problema, né? Então, quando Deus conduziu o povo de Israel para o deserto, antes de atravessar o Mar Vermelho, ele conduziu num lugar onde o faraó e o seu exército pensaram assim: esse povo está perdido e agora nós poderemos persegui-lo e destruí-lo. E foi, só que Deus já tinha preparado o livramento. Os outros não perceberam. O povo do Egito não sabia que haveria uma porta que se abriria, mas Deus já tinha preparado, né? E ali, à noite, né, o povo foi liberto, né? Abriu-se o mar, né, por onde ninguém poderia passar. O povo passou em terra seca, né, porque passou pela fé. Um povo que crê no mover de Deus atravessa em seco, numa porta que se abre, que é impossível, que é invisível para outras pessoas, né? Mas para nós há uma porta aberta. Então, paz, justiça, paz e alegria é uma porta que se abre para refrigério do nosso coração.
Ainda que o mundo olhe e diga, é impossível essa porta, mas nós temos uma porta aberta. Amém? E essa porta foi aberta porque Ele nos constituiu reino. Então, quando nós vemos o texto, Ele nos constituiu, significa que nós fazemos parte do reino de Deus. Reino e sacerdócios. Então, quando você começa a compreender isso, e isso também nós vemos em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. É uma transformação. Um povo, um grupo de pessoas que não tinha alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos a misericórdia. Não éramos povo, mas agora somos povo de Deus. Propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real. Então ele começa a falar algumas coisas do sacerdócio, a importância de nós entendermos que Ele nos chamou para recebermos e para darmos. Paulo lhe fala, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Então, o sacerdote é aquele que recebe e ele também entrega. Amém? Então, por quê? Porque Ele, Jesus Cristo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando nós somos preparados pelo Senhor, nós passamos a ser aqueles que morrem todo dia. Nós morremos pelo mundo. Todas as coisas nesse mundo, nós vemos a maldade, a injustiça, a corrupção, várias coisas erradas. Isso mostra o quê? Que o mundo está, que jaz no maligno e ele que será destruído, esse mundo será destruído. Por quê? Porque todas as coisas serão destruídas. Por quê? Porque virá o novo. Deus fará o quê? Um novo céu e uma nova terra. E terá a nova Jerusalém, a cidade santa que descerá do céu. Então, a transformação, tudo isso é uma transformação. Por isso, nós não devemos ficar pasmos ou paralisado com o sofrimento ou com as angústias da vida. Amém, irmãos? Então, Jesus, na noite que foi traído, na noite que ele seria entregue aos seus adversários, ele preparou um banquete. Por isso nós vemos no Salmo 23, prepara uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. Olha o poder e a paciência do nosso Deus. Em meio à adversidade, em meio à angústia, em meio a tanta plano maligno, de prender, de humilhar a Jesus, Jesus estava fazendo uma refeição com os seus discípulos. Assim como em meio à angústia para a libertação do povo de Israel no Egito, o que Deus preparou? Preparou o Cordeiro Pascal. Preparou uma refeição para todo o seu povo
antes de ser decretada a vitória, né, e a libertação do povo. Né? Então, em meio àquela angústia que ia ser a morte dos primogênitos do Egito, né, e o cordeiro ele foi morto, e nas umbrais das portas, o sangue da libertação, o sangue da aliança, né, estava ali colocado nas portas, nos umbrais da porta, nas janelas, para que a morte não entrasse. Então, buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, é marcar as entradas da nossa alma com o sangue de Jesus, para que o mal e a morte não entre. Amém, irmãos? Estão entendendo? Né? Por isso, a nossa vida de santificação, ela é necessária para que nós exerçamos o sacerdócio. Amém? Estão compreendendo? Glória a Deus. Aqui, 1 Pedro capítulo 2, verso 4, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Então, Jesus Cristo é a rocha, né, que ela foi rejeitada pelos homens, pelos governantes, né, pelo Pôncio Pilatos, que era o governante, não era ali o César, mas ele era o representante do governante daquela região da Judéia, né? Então, ele era o representante ali de todo o governo de Roma, e então, o que ele fez? Ele, mesmo sabendo da injustiça, ele lavou as mãos, né, para que continuasse sendo feita a injustiça. Ele dizia: não sou eu que estou condenando, né, mas estou lavando as minhas mãos. Né? E nós vemos muita situação de circunstância onde muitas pessoas que têm posição de governo, o que elas estão fazendo? Muitos estão fazendo injustiça e outros estão o quê? Lavando as mãos. Não é comigo. Os outros estão fazendo injustiça. Eu só estou lavando as mãos. Né? E isso, né, tem o significado para que nós não coloquemos o nosso coração voltado para a justiça dos homens. Amém? Mas por isso Jesus, ele já preparou os seus discípulos para entenderem. E Jesus falou para o quê para os seus discípulos? Este sangue é a nova aliança no meu sangue. Né? Então, ele já preparou e serviu, né, o cálice da aliança antes da sua morte. Por quê? Porque ele é o alfa e o ômega. Então, ele faz antes das coisas acontecerem. Né? Então, quer dizer, significa isso que no momento que as coisas vão acontecer, você já deve ter feito coisas antes. Nós não podemos esperar as coisas acontecerem para depois tomarmos uma atitude. Está entendendo? Né? Tudo que você precisa fazer antes das coisas acontecerem. Né? Por quê? Porque na hora que acontecer já é tarde demais. Então, se Jesus fosse tomar a decisão, na hora que ele estivesse ali no momento que ele ia ser preso, né? Aí estavam todos os soldados ali no Getsemane para prendê-lo. Ele falou: não, para um pouquinho, peraí. Agora vamos fazer a lavagem dos pés dos discípulos, né? Peraí que eu vou preparar a ceia, tal, daqui a pouco eu vou. Não, Jesus já tinha feito antes. Amém, irmãos? Né? Então, toda situação de angústia que vai acontecer, né, você já está preparado antes. Você já orou, já jejuou, já abençoou,
os seus amigos, já limpou os pés, né? Já fez todas as coisas antes, né? Você já está preparado para aquilo que há de vir. Amém? Né? Por isso, Jesus ele tem falado várias coisas para que nós façamos e tenhamos a disciplina de estar pronto antes que os problemas aconteçam. Né? Por isso, quando a gente começa a perceber algumas coisas que Deus fez, né, você fala assim, mas a palavra de Deus ela é maravilhosa. Né? Veja em Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre a fé. Então, o sacerdócio, nós servimos a fé. Qual que é o instrumento que nós, como sacerdotes, servimos? Nós servimos a fé. Né? E quando você fala de servir a fé, né, você vai ver em alguns lugares falando sobre a batalha da fé. Né? A batalha da fé é defender a verdade do Evangelho, fortalecer o nosso coração na própria fé, ajudar aos outros a encontrar a salvação, né, e glorificar ao Senhor. Quando isso é a batalha pela fé, né, onde você percebe aquilo que está sendo ensinado contrário à fé e você começa a dizer, né, dentro de tudo aquilo que você tem ouvido, você separa, né? Ou seja, você falando da palavra, você purifica, você mostra aquilo que não é da fé, que não pertence ao Evangelho. Né? E muitas coisas as pessoas começam a falar muitas coisas misturadas às vezes com a fé, mas aquilo não é fé, não é o ensino do Senhor. Né? Então, e para que nós entendamos e façamos a batalha como sacerdotes, né, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Então, Hebreus capítulo 11, verso 30, diz assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Então, nosso Deus, ele falou assim, olha, nós temos a primeira cidade que precisa ser destruída. Eles atravessaram, né, o Jordão, e a primeira cidade ali naquela travessia era Jericó. E a cidade de Jericó era a cidade mais difícil de ser conquistada. Por quê? Porque os seus muros eram altos, né, e de maneira que passavam carruagens em cima da muralha. Então a muralha era bastante larga, né, e aí o povo de Israel, né, ia fazer a sua batalha, mas ele não tinha instrumentos para subir a muralha, né? Não tinha instrumentos de guerra. Então o povo de Jericó ficou ali nas muralhas, dentro da cidade, todo lá dentro da cidade, os soldados, tudo, né, esperando se defender. E o que o povo de Israel ia poder fazer? Tinha aquelas bolas de fogo, aquelas rochas, aquelas máquinas que iam pegar e jogar aquelas rochas lá nas muralhas? Não tinham. Tinham aquelas escadas grandes que iam poder subir, tal. Não tinham. Tinha um grupo de arqueiros com flechas de fogo que iam jogar por... Não tinham. Mas o que Deus fez? Olha, vocês vão, começa a rodear, depois vocês vão tocar as trombetas, quebrar o vaso de barro e vocês vão gritar.
Aí vamos falar assim, mas isso aí é que vai derrubar a muralha? Fisicamente não, mas espiritualmente sim. Por quê? Porque Deus levantou um povo de reino sacerdotal. Um povo que faz conforme a palavra de Deus está dizendo para fazer. Amém? Né? E muitas vezes a gente fala assim, olha, você está com um grande problema, o que nós precisamos fazer? Vamos orar. Né? Aí muitas pessoas falam, mas o que vai mudar na minha vida a gente orar? O que vai mudar na vida eu ouvir a voz de Deus? Vai mudar tudo. Amém? Porque ouvir a voz de Deus, porque nós somos constituídos reino e sacerdócio. Então, aquilo que nós vamos fazer é o quê? Propagar a nossa fé. Então, tocar a trombeta é o quê? Anunciar a vitória do grande rei. As trombetas tocam para o quê? Anunciar o reino de Deus. Anunciar o seu poder. E as coisas vão acontecer. Quando você olha Apocalipse, o julgamento, quais são as grandes armas do julgamento? Tocar das trombetas e o derramar das taças. Senhor só faz isso, só vai mudar, está tudo, o anticristo está dominando o mundo. O que Deus vai fazer? Só tocar a trombeta e derramar as taças da ira. E aí o que acontece? Começa a cair fogo do céu, o sol se escurece, terremoto, pestes, pragas, começa a queimar a terça parte da terra. Milhões de pessoas vão morrer, 2/3 da terra, da humanidade vai morrer, 2/3 da vegetação, dos animais irão morrer, vai ficar 1/3 pelo juízo de Deus. O juízo de Deus, ele é santo. Amém? E é proclamado a sua justiça, para que todos se convertam. E assim, quando o povo rodeou as muralhas, e as muralhas ruíram para a frente, elas tombaram para a frente. E aquele povo, o exército dentro da cidade ficou desesperado, porque a certeza da derrota era total, porque eles não tinham outra defesa, e eles foram totalmente destruídos. Mas Raabe, a meretriz, ela não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. A salvação daquela mulher que recebeu os espias foi porque ela teve uma atitude, ela recebeu com paz, sabendo que aquela cidade toda seria destruída. Então, a gente ter uma atitude e receber a Jesus com a paz, entender que Ele é o Rei dos Reis e Ele é o Senhor dos Senhores. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? E assim, a conversão, e as pessoas vão evitar a destruição das suas vidas, dobrando o joelho para Jesus. Quando? Antes. Quando que Raabe, ela dobrou o seu joelho, mudou a sua vida? Quando ela viu já os espias. Ela falou, os espias estão vindo para conhecer a cidade, pronto, já está destruído. Quer dizer, o entendimento de que vindo já os espias, já era a última chance. Já era a última chance de conversão e de salvação. Não quando viesse o exército, não quando viesse os soldados, não quando viesse o decreto. A chance de salvação é já quando
recebesse os mensageiros. Estão entendendo, irmão? A chance deste mundo escapar do juízo é o quê? Receber os mensageiros de Deus. Amém? Antes, antes de soar a trombeta, né? Antes das coisas acontecerem, né? Muitos estão esperando as coisas acontecerem para fazer negociar a paz. Mas a paz, ela precisa ser negociada antes, né? Por isso, Jesus ele chegou dizendo: paz seja convosco. Paz seja convosco. E a nossa primeira mensagem, no lugar onde nós não conhecemos, é: paz seja convosco. E o que diz a palavra? Se a paz não for recebida, o que vai acontecer? Ela cai no chão? Ela volta para nós e nos abençoa. Amém? Porque a palavra do Senhor não cai por terra. A paz do Senhor, ela não fica infrutífera. Né? Se ela não é recebida por outros, ela volta para nós. Por isso, não tenha vergonha de dizer: paz seja convosco. Amém? Não tenha medo de dizer: paz seja convosco. Porque o nosso Deus é um Deus de paz. Nosso Deus é um Deus de paz que vai fazer a transformação. E assim nós vemos, né, os relatos da fé, nesse texto de Hebreus 11, e ele começa a dizer assim no verso 32, que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram as promessas e fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então, a importância de nós, pela fé, entendermos que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Né? E certamente a vitória vem para nós. Ainda que neste mundo muitos sejam apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada. Né? Muitas coisas ainda podem acontecer com as pessoas rejeitando a salvação. Mas se alguém rejeitar o que a gente está dizendo, está rejeitando a nós? Não está rejeitando a salvação.
quem somos nós? Nós somos mensageiros. Amém? A salvação, ela foi dada a nós. E nós temos a missão de compartilharmos. Por quê? Porque nós somos participantes. Amém? Nós somos participantes das obras do Senhor. Capítulo 12 de Hebreus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Aqui é muito importante a respeito da nossa alma, né? Então, nós precisamos entender que Jesus, ele suportou a oposição dos pecadores, né? Que não queriam aceitar as suas palavras, não queriam aceitar a verdade, não queriam aceitar a revelação clara de que ele era o Filho de Deus. Certa vez, trouxeram um paralítico diante de Jesus, dentro de uma sinagoga. E aí, então, Jesus olhou para os fariseus que estavam ali, e conhecendo os seus pensamentos, Jesus disse assim: qual é mais fácil dizer? É mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados? Ou, filho, levanta-te e anda? Jesus tinha dito para ele: filho, perdoados estão os seus pecados. E aí começou aquele... Quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? Aí Jesus estava dizendo: eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Alfa e o Ômega. E deixou ali bem claro, falou assim: olha, eu sou o Filho de Deus. Para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus, a ti te digo: levanta-te, toma o teu leito e anda. Porque o Filho do Homem tem poder na terra até para perdoar os pecados. Aleluia. Esse é o poder de Deus. Rei e sacerdote. Com a oposição, com a santidade, agindo em santidade e justiça. Talvez nós, não tão convertidos assim, a gente queria, falar assim: ó, vocês que estão falando aquilo que, ó, boca, vocês não vão conseguir mais abrir a sua boca. Talvez a gente, vocês estão falando alguma coisa, agora, já que vocês não abriram a boca para dar glória a Deus, você não vai mais abrir a boca. Talvez, a gente, num ato de, um pouco de ira, talvez, ou muito, que os nossos pensamentos ainda, tem muito da vingança e não entende que a vingança pertence a Deus. A vingança pertence a Deus. Nós trabalhamos para sermos sacerdotes, não para sermos os vingadores, Tu não pensaria: olha que ele nos fez reino e vingadores. Não. Nós não somos os vingadores. Nós não vamos usar a força para fazer as coisas, porque o Espírito Santo,
Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, né? É muito importante, a gente tem esse texto de Hebreus, né, o livro todo de Hebreus, ele fala bastante sobre o sacerdócio, sobre a atitude de fé, né, a vitória da fé, né, de como Abraão creu, né, e entregou, né, como está aqui em Hebreus 11, verso 17, diz: pela fé Abraão, quando estava posto à prova, ofereceu Isaque, estando mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figurativamente o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú, acerca das coisas que ainda estavam para vir. Veja, quando a gente abençoa, né? E aí é muito importante a nós, como os pais, nós aprendermos a abençoarmos nossos filhos. Né? Por quê? Porque nós abençoamos para as coisas que estão para vir. Isso é poder sacerdotal. Isso é o poder da fé. Né? Nós, pais, não precisamos esperar as coisas acontecerem para dizer: vamos orar. Não. Nós abençoamos para as coisas que hão de vir. Né? Por isso que Deus deu as promessas. Por quê? Porque Deus nos abençoou antes das coisas acontecerem. Por isso Ele já te deu a promessa. Por isso Ele deu a promessa do Messias, antes de todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Né? E assim, quando nós abençoamos, né, quando a gente olha lá, qual é o motivo de abençoarmos? A bênção é uma função sacerdotal. Né? Vamos ler em Números, capítulo 6. Êxodo, Levítico, Números 6, 22. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel, e lhe dizeis: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém? Olha só, né? Então, nós abençoamos nossos filhos. A bênção que nós damos para os nossos filhos é colocar o nome de Deus sobre eles. Quem vai fazer as coisas para os nossos filhos é o Senhor. Amém? Né? Por isso que a bênção diz: o Senhor te abençoe e te guarde. Né? Então a bênção é uma palavra profética. Amém? É uma ação sacerdotal. Né? Por isso que com confiança o sacerdote ele vai falar: o Senhor te abençoe e te guarde. Ou seja, antes das coisas acontecerem, o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal. Amém? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O que significa isso? Você está profetizando um encontro do seu filho com Deus. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ou seja, o Senhor é a luz. Né? Quando a gente vê em Salmo 34, olharam para ele e foram iluminados. Então, quando
o teu filho olhar para Deus, você está pedindo e orando para que Deus olhe para o seu filho e resplandeça a luz do Senhor sobre ele. Ou seja, ele tenha um encontro com Deus. Por isso que ele diz assim, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Ou seja, no dia em que você tiver um encontro com Deus, Deus tenha misericórdia de você. E não venha com juízo sobre a sua vida. Essa é a bênção que você está decretando para os seus filhos. Amém, irmão? Está entendendo? Para que ele tenha um encontro com Deus de uma maneira favorável, com a misericórdia do Senhor. Jesus Cristo é a misericórdia de Deus. Jesus Cristo é a misericórdia de Deus que veio para salvar o mundo e não para destruir o mundo. Amém? Por isso, o momento de encontro, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. É o encontro com Deus. Jesus disse para os seus discípulos, vós sois a luz do mundo. Por quê? Porque o discípulo teve o encontro com Deus. Amém? Quem é o discípulo? É aquele que já teve o encontro com Deus e a luz do Senhor já brilhou sobre a vida dele. E ele tem a luz de Deus para anunciar a palavra. Vós sois a luz do mundo. Não se põe uma luz num lugar onde ninguém possa ver. Por isso, o sacerdote, ele defende e anuncia as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque ele teve um encontro com Deus. Amém? Aplauda ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Você que teve um encontro com Deus, glorifique o nome do Senhor, pela misericórdia que o Senhor teve de nós. Oh, glória ao Senhor. Glória ao Senhor, porque Ele teve misericórdia de mim. Todo sacerdote, ele chora. Por quê? Porque ele diz, o Senhor teve misericórdia de mim. Eu sofri muito, mas o Senhor não destruiu a minha alma. Tive angústia, passei fome, mas o Senhor me libertou e lembrou de mim, teve misericórdia de mim. Amém? Esse é o pensamento. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Então aqui é uma outra ação do encontro com Deus. Então quando você tem um encontro com Deus, que Ele sobre ti, Ele levante o seu rosto, assim como Ele chamou Isaías. Isaías teve a visão e viu os anjos querubins dizeram, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías disse, ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei. Mas Isaías teve um encontro com a luz do Senhor e com a misericórdia do Senhor. E o Senhor enviou um anjo que pegou uma brasa do altar e tocou os lábios. E o Senhor disse, eis, a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado foi perdoado. E aí o Senhor disse, quem há de ir por nós? E Isaías disse, eu irei.
eu irei. Os filhos de Deus se apresentam voluntariamente para servir a Deus. Amém? Quem irá por nós? Eu irei, disse Isaías. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê paz. E aí Deus falou para Isaías: vem e eu te enviarei. Então esse vem significa o quê? Que Deus coloca a mão sobre a cabeça de Isaías. Então é essa passagem: sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Então a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Por quê? Porque a primeira mensagem que você dá para alguém é o quê? A paz do Senhor. E o que virá depois? O Senhor proverá. O Senhor irá prover aquilo que deve ser falado. Amém? Então, e assim, veja que isso é uma ordem de Deus para Moisés. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, quer dizer, eles são sacerdotes. Sacerdotes do Senhor. Eles recebem essa palavra para abençoar, para você levar a mensagem. E nós somos feitos reino e sacerdotes. Então nós precisamos abençoar o povo para o povo ter um encontro com Deus. Amém? Por isso nós oramos, a gente recebe os pedidos de oração e a gente faz o quê? A gente pede, qual é a grande bênção? As pessoas terem um encontro com Deus. Que o Senhor levante, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Porque se Deus tiver um encontro com cada um, com misericórdia, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E habitaremos na casa do Senhor por longos dias. Amém? Então, essa é a bênção que nós temos que fazer. A batalha pela fé é você saber abençoar, saber mostrar aquilo que está errado, aquilo que está ensinado fora da palavra, e você mostrar o que é a palavra de Deus. Amém? Veja no livro de Judas, tem um capítulo só, versículo 3 diz assim: amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa salvação comum, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhares diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então ele diz assim: olha, a nossa salvação comum faz com que nós sejamos impelidos. Ele diz assim: foi que eu me senti obrigado a fazer isso. Eu tinha que fazer isso. Eu tinha que escrever essa carta. Eu senti no meu espírito que eu tinha que falar. Então, quando você está cheio do poder de Deus, você sente que você tem a obrigação de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Está compreendendo? Porque cada vez que nós somos cheios do Espírito Santo, você sente
impelido, obrigado a anunciar o poder de Deus, a sua misericórdia, irmãos. Não por força, nem por violência, mas você sente, você precisa abrir a sua boca para sair o rio de Deus e a vontade de Deus, né? E ele começa a dizer, olha, isso é batalhar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Significa o quê? É de uma maneira definitiva. Olha para o seu irmão, pode dizer para ele assim, olha, você recebeu de Deus de maneira definitiva a fé que foi dada aos santos. Amém. Então, uma vez por todas foi entregue aos santos, ou seja, de uma maneira definitiva. Deus entregou para nós e não vai retirar de nós essa obrigação. Amém? Por quê? Porque Ele não vai retirar de nós a bênção. Amém? Né? E aí Judas mostra, olha, essa bênção, nós temos uma obrigação. Assim como Deus falou ali para Moisés, dizendo, olha, fala aos sacerdotes, abençoe o meu povo. Né? Para os sacerdotes, era uma ordem. Amém? Não, mas eu não quero abençoar. Não, a tua obrigação é abençoar o povo, que, né, o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Talvez o nosso pensamento vai assim, olha, eu quero que Deus te encontre, mas não é com misericórdia, né? Talvez, né? Então, está sendo um sacerdote, né? Não, eu quero que você tenha um encontro com Deus, mas não, né, você não está pensando que Ele chore, que Ele, né, se arrependa, que Ele se humilhe, né? Você está pensando o quê? Que Ele tem um encontro com a espada, né? Talvez alguém pense pensando nisso, né? Mas a nossa conversão nos leva a pensar como Isaías, ai de mim que vou perecendo. O encontro, né, a visão de Deus mostra o que? Primeiramente, a nós. Ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque eu habito num meio de povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei. Claramente dizendo assim, eu não estou pronto para ter um encontro com Deus. É isso que Isaías disse, eu não estou pronto para ter um encontro com Deus, mas o encontro aconteceu. E agora, ai de mim. Os profetas falaram para o povo de Israel, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Todo homem, todo ser humano, homem, mulher, rico, milionário, rei, governante, todos vão ter que prestar contas diante de Deus. Todos terão um encontro com Deus. Mas agora nós temos acesso ao trono de misericórdia. E nesse trono de misericórdia, Jesus faz o quê? Passa a gente da morte para a vida e confirma o nosso nome escrito no livro da vida. O juízo final, a primeira coisa que vai acontecer, qual que é o seu nome? Espera aí, deixa eu ver se está aqui no livro da vida. Espera aí. Um encontro com Deus. E a primeira coisa que eu olho é assim, para aí, vamos ver. Antes de começar, qual que é o teu nome? Está aqui no livro da vida? Você passou primeiro no trono da graça? Não? Tarde demais. Agora
Agora, chegou no juízo final, não dá para... não, peraí. Quem não vai ter um anúncio assim, ó, quem não passou ainda no trono da graça? A fila vira lá no fundo, tal, antes de vir para o juízo final, passe lá primeiro no trono. Na última chamada, não vai ter mais. Quando chegar lá ou está com já o nome escrito do livro da vida, ou já era. Está entendendo? Né? Nós precisamos encontrar com Deus antes. E a bênção que nós recebemos em nossa vida é ter um encontro com Deus antes. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Né? E aqui no livro de Judas, verso 4, ele começa a ficar preocupado, dizendo, pois certos indivíduos se introduzem com dissimulação, com falsidade, os quais desde muito tempo, antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e enganam nosso único e negam o nosso único e soberano Senhor, Jesus Cristo. Então, ele começa a explicar que a preocupação com o ensino totalmente contrário à palavra do Senhor. Verso 10 diz, esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e a tudo quanto compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos pela ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação de frutos, destes desprovidos, ou seja, sem frutos, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Então, a batalha da fé, ela precisa entender que há muito ensino, muitas coisas sendo faladas contrária à santidade e contrária ao sacerdócio cristão. Então, isso é uma realidade e por isso nós precisamos olhar para a palavra de Deus, a palavra de Deus pura. Amém, irmãos? A palavra de Deus pura. Por quê? Muitos são pastores que se apacentam a si mesmos. Então, eles estão falando, mas estão falando em benefício próprio. Aqui diz, nuvens sem água. Por quê? Porque são nuvens que não vão levar bênção. Porque o Senhor chama os sacerdotes para colocar o nome de Deus sobre os homens, para que Deus haja na vida dos homens. E como é que
as pessoas serão abençoadas se o nome de Deus não está sendo colocado sobre a vida das pessoas. Ou seja, nuvens sem águas. Então, quer dizer, estão falando coisas, né, que Deus não vai fazer. Né? E aí estão fazendo o quê? Ensinando os homens a conseguir comprar próprio braço, com a própria força. Né? Como você tem que fazer para ser abençoado? Vai lá, quebra a pedra. Né? Claro que você ler a palavra de Deus e saber que você tem que trabalhar é um ensino correto. Né? Mas nós precisamos entender, né, como a vida de sacerdotes, né, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Mais do que o pão, acima do pão, nós precisamos da vontade de Deus. Obedecer à vontade de Deus. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Nós precisamos entender isso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Precisamos sim trabalhar, não podemos ficar ociosos. Né? Ser sacerdote não é ser ocioso. Amém? Né? Tem muito trabalho para fazer, né? E é isso que Paulo ensina a Timóteo, quando a gente vê todo o livro de Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo, são livros para ministro, né? Para aquele que é sacerdote. Né? Então, capítulo 6, verso 3, diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com o ensino segundo a piedade, ele é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, que nascem de invejas, de provocação, difamações e suspeitas malignas. Altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Né? Então, aqui Paulo está ensinando detalhadamente a Timóteo como uma doutrina errada, né? E as pessoas pensam que os fins justificam os meios, né? E inocentam aquele que deveria ser condenado. Por quê? Porque tem interesse, né, lucro. Né? Até quando a pessoa age com uma bondade, percebe que no final ela está visando lucro. Até aquilo que ela parece que ela está fazendo que é bom, na verdade é fruto de corrupção. Olha só, porque a mente é pervertida. E nós temos vindo isso, né? Nós estamos nos finais dos tempos. E isso é falso mestre. Né? E você vê muito, né, pessoas falando como se fossem sábios, mas claramente as suas palavras são frutos de inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas. A pessoa está falando com uma tranquilidade, parece até que está abençoando todo mundo, mas não está. Parece até que está falando uma palavra abençoadora, mas não está. O que ela está fazendo é fruto de inveja, de provocação, de mentiras, né, com a mente pervertida e privados da verdade. Né? E fazendo uso da piedade como fonte de lucro. E aí, Paulo, de fato, grande fonte de lucro é
a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Então, o que Paulo fala assim, olha, eles tentam se enganar, mas a verdade é que deste mundo nós nada trazemos e nada nós podemos levar. Então, ensinar as pessoas, né, a serem gananciosas, né, e não é o ensino da palavra de Deus. Né? Ensinar a ganância não é a palavra de Deus. No verso 8 ele diz, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, aqui ele está falando sobre esse ensino, essa doutrina que é contrária à palavra de Deus. E nós, como sacerdotes, precisamos ensinar a palavra de Deus que é sã, que é pura. Amém? A palavra de Deus, o verdadeiro ensino da palavra de Deus, ela não leva à destruição, mas ela leva à salvação da nossa alma. Mas a cobiça, o amor, o dinheiro, né, essa busca, né, esse desejo de ficar rico, né, há muitos meios, né, hoje tem tido uma outra cobiça, né, que é vencer, ganhar rápido dinheiro, né? Então você tem jogos, né? Voltou a ter questão de ter jogos, né? Sobre as bet, né? Bet tem toda hora tem um jogo lá que você faz um jogo online, né? Já faz tem vários aplicativos, vai lá, coloca cartão de crédito. Não, você já recebe, cadastrou, recebeu um bônus, tal, e vai lá, tal. 100 bilhões de reais já foram gastos no Brasil nas bets. 100 bilhões de reais. Né? Está diminuindo o consumo porque está tendo aumento nos jogos. Por quê? Porque é a promessa de quê? Enriquecimento rápido. Né? Então, já está tendo um impacto. Estou citando isso, só que é uma notícia dessa semana, uma evidência. 100 bilhões de reais. Né? Mas não se preocupe, o governo já está com os seus 4% de impostos. São 4 bilhões a mais de impostos. Não se preocupe com isso, né, que os impostos estão garantidos. Né? Não se preocupe que não vai faltar imposto aí. Mas para dizer que muitos estão sendo levados para a cobiça. Né? E eu estou falando isso para quê? Para que o cristão não entre na jogatina, não entre na ilusão de enriquecimento rápido. Né? Não vai perguntar para Deus qual que vai ser o resultado do jogo, para, né, eu fazer aqui os números da Mega Sena ali e tal, para enriquecer eu vou fazer isso e vou levar o dinheiro para a igreja. Não faça isso. Não venha, né, se comprometer a fazer a jogatina e trazer dinheiro para a igreja. Não faça isso. Isso é engano, né? Como aqui ele está dizendo, olha, é concupiscência insensata. Os que querem ficar ricos caem em tentação. E cilada, isso é o quê? Cilada, não adianta. Né? Estou falando, né, para os cristãos. Né? Quem não é cristão, não estou dizendo que você não deve fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Né? Você ganhou, pegou o seu dinheiro de maneira... Quer fazer isso? Faça. Né? Agora estou falando para quem é cristão, está dizendo, aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada. Não fique jogando. Não entre lá, né,
são vários tipos de jogos, né? Não é só, isso aqui é só mais uma coisa que surgiu, né? Tem muitos jogos a dinheiro, muitas coisas. Então, não caia nessa cilada. A palavra do Senhor era bem clara. Cilada. Tem muitas pessoas que não saem do vício depois. Não conseguem sair. Aí trabalha, ganha bastante dinheiro e fica sem por quê? Porque gastou em jogos. Né? Então, nós precisamos entender isso. Por quê? Porque muita gente começa a misturar aquilo que é uma palavra de Deus, né? Olha, eu já vi propaganda dizer, profetiza os números aí que vai dar. Para falar uma coisa dessa, né? Quer dizer, a gente fala de profecia, de coisas, né? Daquilo que é da palavra de Deus. Né? Agora, profetizar os números que vai dar, pode ter certo que é um falso profeta. Né? Sem medo de errar, isso é uma falsa profecia. Ah, mas ganhou o número. É falsa profecia. Isso é engano. Ainda que dê os números certos lá. Isso é engano. Isso é falsa profecia. Estão entendendo, irmãos? Né? Para quê? Para que a gente entenda que nós somos cheios da bondade do Senhor. No verso 11 diz o quê? Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus. Olha só a palavra de Paulo para Timóteo. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, veja, Paulo fala, guardes o mandato. Né? Nós somos sacerdotes. Então, o sacerdote, ele tem um mandato. Né? O mandato é o quê? Um ministério, um governo que tem as suas prerrogativas, tem as suas condições para exercer e tem as palavras para serem usadas no exercício daquele mandato. Né? Hoje é comum a gente falar de mandato para os cargos eletivos. Né? O cara foi eleito para cumprir o mandato. E nós que aceitamos a Jesus com juramento, nós temos um mandato. Né? Nós prestamos um juramento. Jesus Cristo é o meu único Senhor e Salvador. Meu único Senhor e Salvador, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso é um juramento. E por causa do juramento nós temos um mandato, que é cumprir e obedecer a palavra de Deus. Por isso ele diz, combate o bom combate da fé. Segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Isso são as atitudes do nosso mandato sacerdotal. Amém, irmãos? Não passe a incluir coisas que são corrupção, que são ganância, cobiça, outras coisas, inveja. Não caia em provocação. Né? No nosso mandato, a gente tem que ter cuidado para não cair em cilada, ou seja, entrar em questões de inveja
provocação, difamação, levantar suspeitas malignas. Irmãos, isso não cabe ao nosso mandato. Amém, irmãos? Né? Eu citei algumas coisas só para, porque tem sido repetida por alguns líderes, né, incentivando a ter comportamentos que vão fazer com que as pessoas caiam em cilada. Né? Porque você entra numa frente de combate, de luta, que não é o ministério, não é o nosso mandato. Nós não fomos chamados para isso, irmãos. Nós não fomos chamados para lutar com as armas do mundo. As nossas armas são outras. As nossas armas são a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Né? O exercício do nosso mandato é abençoar. Pedir para Deus, né, abençoar e que as pessoas tenham um encontro com Deus. Um encontro com a verdadeira luz. A verdadeira luz que irradia em nossa mente e coração, de maneira que você reconheça que você tem pecado, que cada um de nós tem pecado. E que nós precisamos ser purificados pelo sangue de Jesus. Amém? Convido.